Fala galerinha aí do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai começar mais um vídeo aqui no canal sobre o tema de termologia. E a gente está pegando aí ao longo dessa semana alguns exercícios mais comentados sobre o vestibular da Unesp 2021, tá bom? Então, vamos lá. Aqui o exercício escolhido é o exercício número 78. Para você que está se preparando para a segunda fase, esse é um bom momento para você pisar no acelerador e continuar aqui com a gente e vendo novos conceitos e ver aonde vocês erraram, para que na segunda fase você esteja totalmente lapidado com o conteúdo todo fixado, beleza? Vamos embora pro vídeo. Enunciado. Três esferas XYZ, feitas com materiais diferentes e de massas iguais, estavam inicialmente à mesma temperatura, teto ambiente, e foram mergulhadas simultaneamente em água pura em ebulição, até entrarem em equilíbrio térmico com a água. Então, pessoal, a gente pode ver aqui que, só de bater o olho no exercício, a gente vê que ele tem um enunciado muito grande. Qual é a dica que a gente aqui do canal dá para vocês? Pega um exercício com um texto muito grande, você não tem que ficar relendo e relendo várias vezes. À medida que você for lendo o exercício, já vai anotando, pega um espaço da folha lá e já vai anotando as variáveis, os dados que eles vão te fornecendo, porque à medida que você vai sabendo as variáveis e o tema que o enunciado traz, você já vai sabendo aproximadamente ali qual é o tema relacionado, qual é o assunto que ele está tratando. Dentre a termologia, a gente tem vários temas: capacidade térmica, calor latente, a gente tem diversos assuntos aí, fluxo de calor, enfim. Com as variáveis que o exercício vai te fornecendo e você já vai anotando, você já vai tendo uma noção de qual é o assunto que aquele exercício vai tratar. Então, por exemplo, aqui ele está falando, de tiveram três esferas de materiais diferentes com massas iguais e foram mergulhadas ao mesmo tempo numa água fervente até as esferas ficarem em equilíbrio térmico, beleza? Então vamos lá. Em seguida, foram retiradas da água e deixadas sobre uma superfície isolante, até voltarem à mesma temperatura ambiente. Os calores específicos dos materiais das esferas são respectivamente Cx, Cy e Cz, de modo que Cx é menor que Cy, que por sua vez é menor que Cz. Com os resultados deste experimento foram construídos o gráfico 1, relativo ao aquecimento das esferas até a temperatura de ebulição da água, e o gráfico 2, relativo ao resfriamento das esferas até retornarem à temperatura ambiente. Considerando que as trocas de calor tenham ocorrido a uma taxa constante, a representação dos gráficos 1 e 2 é... Então aqui ele deu as alternativas, tem vários gráficos diferentes, óbvio, e permutando aí, combinando vários tipos dos materiais, a ordem em que eles se apresentam. Então vamos para a gente entender novamente, vamos aqui passo a passo no enunciado, tá? Mas na hora do vestibular você já vai anotando. Como ele falou aí de você colocar as esferas numa água fervente, deu calor específico, falou que a massa é igual, vai ter variação de temperatura. Do que ele está falando? Obviamente ele está falando daquele assunto que a gente já tratou aqui no canal. Segue a nossa playlist aí de termologia, que você vai ver que a gente está falando daquela formulinha básica lá, que é a dada fórmula Q macete, beleza? Q igual a mc delta T, onde delta T é a variação de temperatura, Q é o calor fornecido ou recebido, M é a massa e C é o calor específico, tudo bem? Então aqui eu deixei as três esferas aqui representadas, XYZ, X azul, como ele apresentou ali nos gráficos, Y vermelha e Z a verde, tudo bem? A massa é igual e a temperatura ambiente também é igual para as três esferas, obviamente. Então aqui a gente vai colocar o enunciado, a gente vai lendo para vocês terem uma ideia. Então as três esferas iguais, eles estavam inicialmente à mesma temperatura ambiente, como eu falei, foram mergulhadas simultaneamente em água pura em ebulição, até entrar em equilíbrio térmico com a água. Então aqui a gente colocou as três esferas na água. Em seguida, o que aconteceu? A gente foi retirando as esferas à medida em que elas foram chegando à temperatura em equilíbrio térmico com a água, Ou seja, quando elas chegaram em 100 graus Celsius. Então, imagina que a gente tem as esferas lá em contato com a água. Uma vai chegar em 100 graus Celsius mais rápido do que as demais, e assim por diante. Tá? E o exercício ele quer saber justamente isso, dado que ele comparou o tamanho entre os calores específicos. A gente tem o seguinte, à medida que elas vão aquecendo, a gente vai retirando. Chegou em 100 graus Celsius eu tiro, chegou em 100 graus Celsius eu tiro, chegou em 100 graus Celsius eu tiro. Tá? Só que você não sabe exatamente ainda qual das esferas chega a essa temperatura mais rapidamente.
E é aí que entra a jogada do exercício, essa análise. Tudo bem? Após elas forem retiradas, elas são colocadas no isolante, como está representado aqui no slide para vocês. E agora a segunda parte do exercício, referente ao gráfico 2, é saber identificar qual dessas esferas, durante o resfriamento, chega à temperatura ambiente de forma mais lentamente ou mais rapidamente. Então, dado um ΔT 2, né, para as 3 esferas, elas vão sendo retiradas à medida que a temperatura ambiente é estabelecida. Então, a grande sacada desse exercício é vocês compreenderem o seguinte, que o que é o calor específico exatamente? É a quantidade de calor necessária para você aquecer 1 grama do material a uma variação... O que significa o calor específico? Significa exatamente a quantidade de calor necessária que você precisa fornecer ao material para você aumentar a temperatura de 1 grama desse material em 1 grau Celsius. Tudo bem? Então vamos lá. Se ele deu que o calor específico da esfera X é menor do que o da Y, respectivamente menor que o da esfera Z, analisando essa cadeia hereditária da forma que eu mencionei no começo do vídeo, que é o que macete, a gente tem que quanto maior o calor específico, maior é o calor necessário para ter a mesma variação de temperatura, ou seja, da temperatura ambiente para 100 graus Celsius, que são iguais para as 3 esferas. Então, considerando que as trocas de calor têm ocorrido de uma taxa constante, a gente tem que as esferas que necessitam de maior quantidade de calor, ou que possuem um calor específico maior, elas vão precisar necessariamente de um tempo maior para que essa temperatura seja estabelecida, seja no aquecimento até 100 graus Celsius ou no resfriamento até a temperatura ambiente. Tudo bem? Então, com isso, a gente observa aqui que o ΔT1 referente à esfera X tem que ser menor do que a variação de tempo, né, o ΔT1, para a esfera Y e, posteriormente, para a esfera Z1. E no resfriamento, a mesma coisa. Serve também tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Então, quando a gente analisa aqui, ó, vocês podem verificar aqui na figura, olha lá. Então, aqueceu, a esfera X chega em 100 graus Celsius primeiro do que a esfera Y e do que a Z. E a Y também mais rapidamente do que a Z. No resfriamento, a gente tem a mesma coisa. A esfera X resfria primeiro do que a Y, que por sua vez se resfria primeiro do que a Z. Quando a gente analisa as alternativas, vamos analisar o gráfico como que isso acontece. A gente tem o gráfico aqui no aquecimento, é isso que acontece, olha lá. A esfera X tem um ΔTx menor do que da esfera Y, que tem um ΔT menor do que a esfera Z, tá? Então a gente observa essa configuração. No resfriamento acontece exatamente a mesma coisa, olha lá. Então, com isso a gente tem a alternativa A de amor, beleza? Siga a gente aí para novos conteúdos, a gente vai trazer mais resoluções de exercícios para vocês. Então siga a gente no nosso Instagram, curte esse vídeo, comenta, compartilha com o pessoal, beleza? Isso vai ajudar a gente demais. E é isso, pessoal. Valeu, forte abraço e fui!